Gente, eu simplesmente tô numa epifania desde as 3 da manhã. Sem brincadeira, eu acho que esse é um dos vídeos mais embasados e plausíveis que eu já soltei, que eu já criei na história do YouTube, do meu YouTube. A cada elemento que eu ia buscando ontem pra embasar ainda mais a minha teoria, fazia com que tudo se conectasse de um jeito perfeito, tipo, como se eu estivesse realmente acertando tudo. As coisas realmente se conectavam e eu acho que eu tô com bons palpites sobre o que será a trama de 1899, a nova série da Netflix que sai dia 17 de novembro no streaming. Antes de você sair desse vídeo porque eu aparento ser uma louca descompensada, prazer, meu nome é Giovana e eu sou um pouco louca mesmo, mas descompensada não. Eu crio conteúdo aqui na Uma Geek Me Disse, tanto no YouTube como no Instagram, também no TikTok, mas a minha meta pra esse mês é conseguir 10 mil inscritos até o dia 31? Quantos dias tem esse mês? Mas enfim, até o final do mês a minha meta era conseguir 10 mil inscritos. Então, se você é fã de cultura pop, curte dar uma teorizada, uma surtada, tá procurando um canal de uma pessoa que seja tão fã quanto você das coisas que você consome, você tá no lugar certo. Se você também não quer se inscrever, só manda, por favor, esse vídeo pra alguém que goste de teorizar e tá muito ansioso pra 1899 e surtar nas teorias. Porque eu fiquei até de madrugada reunindo fatos pra apresentar aqui nessa bodega de vídeo. Antes de começar as teorias, vamos começar do começo. 1899 é a nova série da Netflix que sai dia 17 de novembro e a criação é de uns caras que fizeram uma outra série que é foda pra caramba. 1899 é dos mesmos criadores de Dark. E o que diabos é Dark? O melhor conteúdo que já passou por esse universo. E onde eu encontro Dark pra assistir? Ou melhor, quando eu encontro Dark pra assistir? Piadinha interna pra quem já assistiu. Dark também tá disponível na Netflix. É uma série com 3 temporadas e simplesmente se tornou a melhor coisa que eu já assisti em 24 anos de vida. Eu teorizei, chorei, me surpreendi, baixei trilha sonora. Dark é uma experiência sem igual, mas eu não costumo dar muitos detalhes ou ficar fomentando muito sobre o que é, porque é muito legal ir descobrindo junto com a série sobre do que se trata a trama. Mas eu já adianto que é aquele enredo que você quebra a cabeça pra entender o que tá acontecendo, além de que a cada episódio você vive uma reviravolta nova e vibra a cada momento que você percebe que teorizou alguma coisa certa, ou minimamente certa. É a série dos loucos das teorias. Tendo em vista todo esse background de Dark, é esperado que 1899 siga a mesma premissa, principalmente no que diz respeito às teorias. Isso também porque a cada dia que saem novas informações de 1899, a gente percebe que a dinâmica entre Dark e essa série nova é bem semelhante. Seja pela trilha sonora, pela temática em si, pelo ambiente, pelo uso de atores que também participaram em Dark. E existem mais alguns elementos importantíssimos que eu vou destrinchar aqui pra fazer as teorias, também pra talvez lá no final do vídeo mostrar que talvez haja uma ligação entre 1899 e Dark. Então vamos lá, vamos analisar tudo isso que a gente já tem de 1899 a partir de simbologias, beleza? Pra quem não conhece simbologias, o triângulo apontado pra baixo com um traço é o símbolo do elemento terra. Os triângulos em si, na verdade, eles fazem referência aos 4 elementos. O de cabeça pra baixo cortado é terra, o em forma de pirâmide normal é fogo, o triângulo de cabeça pra cima cortado em cima é ar e de cabeça pra baixo é água. O 5º elemento é éter, que representa sonhos, espíritos, subconsciente, inconsciente, esse tipo de coisa. O éter é representado por uma roda antiga, tipo aqueles moinhos velhos, sabe? Meio que um círculo. E juntos, o éter e os 4 elementos, assim que você junta todas as representações deles, é formado um pentagrama, que é uma estrela de 5 pontas. Esses símbolos são bem importantes nessa época da série, porque marca um momento de muito uso da magia, ocultismo, alquimia, também época das sociedades secretas como o Golden Dawn, maçonaria. E por Dark a gente sabe que os criadores curtem muito essa temática de cultos, né? Cultos secretos também, então é bem provável que a gente veja bastante disso em 1899. Ainda em simbologias, o vórtex ou redemoinho é um símbolo para portais dimensionais, assim como a água é o símbolo do tempo e um tema recorrente em viagens temporais e dimensionais em filmes. Kerberos, que é o nome do navio principal, seria uma adaptação do cachorro de 3 cabeças que guarda os portões do inferno na mitologia grega, que é o Cerberus. Já o Prometeus, que é o nome do navio que desapareceu, também tem relação com a mitologia grega. Um titã, né, da mitologia grega que chama Prometeu, mas isso eu vou explicar mais pra frente. Tendo em vista todas essas simbologias, é importante também pensar em algo que possa ter acontecido em 1899 que justifique os criadores terem colocado esse título pra série, porque vocês podem ter certeza que esse título não foi colocado por acaso. Dando uma fuçada nisso, eu descobri que em novembro de 1899,
por coincidência, o mês que a série vai ser lançada. Foi publicado o livro A Interpretação dos Sonhos, do Freud. Coincidência? Acho que não! Até porque no trailer existem vários momentos em que a frase wake up é citada, na tradução literal do português, acorde. Se eu acho que eles estão em um sonho ou algo nesse sentido... longe disso, na verdade. Pra quem não sacou a trama direito pelo trailer, o que rola é o seguinte. Aparentemente existe um navio fazendo uma trajetória até Nova York e o capitão recebe uma mensagem de um outro navio chamado Prometheus, que desapareceu com todos os seus tripulantes. Os tripulantes desse navio, eles ficam putos porque, bom dia, só queriam chegar em Nova York. Mas o capitão filântropo pseudo Jonas, mais uma piadinha pros amantes de Dark, decide ir até o local da mensagem pra ver o que ele acha por lá. A gente não consegue entender direito como as coisas se desenvolvem. Afinal, é um trailer com menos de 2 minutos, mas percebemos que o Prometheus é bem creepy shit e os tripulantes de lá também são. Antes de continuar analisando algumas cenas do trailer e partir também pra minha Ultra Blaster Master Grand Finale de teoria, eu queria puxar mais um papo de simbologia aqui pra explicar onde eu quero chegar. O que significa Prometheus, o nome do navio, né? O navio com as pessoas desaparecidas, o navio que desapareceu. Bora pra aula de mitologia grega, saudades Percy Jackson, por sinal. Prometeu foi o titã responsável pela criação dos seres humanos. Ele era considerado o mais sábio dos titãs e também o mais visionário. Criou o homem a partir do barro, presenteou com as artes e as ciências e pagou caro por isso. Eu não vou me adentrar muito na história em si, pra gente não perder muito tempo de vídeo, então eu vou direto pra explicação que me interessa e que interessa pro vídeo. Após a queda dos titãs, o Prometeu, que era o mais sonhador dos deuses, ele tava um tanto quanto melancólico. Tudo tava bem, mas alguma coisa essencial parecia estar faltando pra ele. Era assim que o Prometeu ele se sentia nas andanças, nas suas andanças no mundo. Ele não sabia muito o que fazer, ele tava meio que sem propósito, sabe? Aí um dia, despretensiosamente, ele se sentou nas colinas da região grega da Fócia, apanhou um punhado de terra, misturou um pouco de água de um córrego e começou a moldar meio que o barro, né, da terra. Terra, lembrem-se disso. Vocês estão se perguntando se o titã, né, o titã tava brincando de massinha? Sim, é basicamente isso. Prometeu, ele foi fazendo lá a sua arte e viu que ele criou, na verdade, uma figura semelhante à de um deus. Uma figura que foi desenvolvida, né, mais ou menos, à imagem de um deus, porém mais modesta e frágil. Ele ficou encantado com a beleza da sua criação e resolveu fazer mais. Ao final do dia, uma legião de estatuetas de barro tava reunida ao seu redor, né? O Prometeu, ele se sentia tão encantado com aquela criação que ele tinha feito, com seus novos amiguinhos de barro, que ele resolveu dar vida a eles. Os mitos não explicam como ele conseguiu esse prodígio, mas o fato é que a argila foi se transformando em carne, pele e osso, e os homens recém-criados começaram a olhar o mundo ao seu redor. Então vamos lá, o que a gente precisa tirar dessa história pra aplicar nas teorias? Primeiro, a questão lá do começo, que o triângulo que mais aparece em 1899 é do elemento terra, e toda essa história gira em torno do elemento terra. Outra coisa, Titã Depré passou a brincar de massinha, esculpiu modelos à sua imagem, pero no mucho, porque tinham as suas diferenças e tal, e deu vida a esses modelos que ele mesmo criou, a sua imagem. Agora nós vamos analisar o trailer novamente. Guardem todas as informações que eu passei na cachola de vocês. Tiveram alguns momentos do trailer que pareciam que os passageiros eles estavam sendo controlados como marionetes ou sonâmbulos. Talvez eles devem acordar disso, né? Não sei se eles estão numa hipnose, num sonho, numa ilusão, num universo paralelo. E agora nós vamos para mais análises, mas agora de frases que são faladas durante o trailer e que me chamaram muita atenção. Abre aspas, precisamos retomar o controle. E a outra frase, abre aspas, nós usamos máscaras enquanto tentamos esconder quem somos. Bom, agora vem a bomba. E gente, quando eu falar, eu sei que vocês vão me achar louca, mas eu juro que eu ainda tenho outras coisas que embasam muito essa teoria e que comprovam que eu posso estar certa. Juro que tem um mínimo de lógica no que eu tô pensando aqui. Eu acho que os tripulantes do Prometheus são androides. Sim, robôs. Mas calma, deixa eu explicar, não me achem uma completa louca. Eu não consegui ter certeza absoluta se eles são robôs no sentido literal da palavra ou se eles somente estão num estado de espírito diferenciado. Eu sinto que se eles não estão em um estado de transe, eles são realmente robôs. Além de tudo que eu falei aqui em cima, da criação do Prometeu ter sido a sua imagem, mas não ter sido necessariamente um titã ou um deus, o simbolismo tal como a criação da inteligência artificial e a criação de robôs também, né, que são feitos à nossa imagem apesar de não serem como nós. Também das frases suspeitas como nós usamos máscaras enquanto escondemos nossas verdadeiras faces. Das cenas esquisitas do pessoal
claramente sendo controlado por o que eu imagino que seja esse controle remoto plus esse painel de controle. Nós temos mais indícios que comprovam a minha teoria. Na verdade, a gente tem o indício que, além de comprovar a minha teoria, nos direciona bastante pro que a série pode querer apresentar. Muita gente reclamou que o trailer, ele começa com uma música que é bem à la estilo Dark, que é um instrumental meio angustiante, aterrorizante, assim, é uma música bem pesada, sabe? E do nada começa uma música contemporânea do Jimi Hendrix. É uma música, na verdade, do Bob Dylan, mas que foi reproduzida também pelo Jimi Hendrix. Gente, é óbvio que essa música não foi colocada por acaso. E é óbvio também que eu fui fazer a minha lição de casa, né? Pra entender o que essa música significa, simbologias que estão nessa música. Pra quem não sacou, assiste o trailer de novo e vocês vão perceber que do meio pro final começa a tocar All Along the Watchtower. A canção, ela analisa a partir de arquétipos a estrutura social vigente que prioriza alguns seres humanos em relação a outros, né? Logo de cara, a poesia nos apresenta o diálogo de dois personagens que estão muito inconformados. Um palhaço e um ladrão, que historicamente eles pertencem a meio que um baixo status social. Eles possuem, né, um baixo status social. Por sinal, a música, ela possui uma vertente também um tanto quanto apocalíptica. Outra coisa, o professor de literatura inglesa chamado Christopher Ricks, ele fez uma observação muito interessante sobre a música. Um comentário que ficou famosíssimo sobre a estranha estrutura que a música apresenta. Ele observa que a música, ela termina exatamente da mesma forma que ela começa. Abre aspas, vou ler aqui o que ele falou. A conclusão do último verso é como se a música começasse novamente, como se a própria música fosse um looping. O professor ainda dá ênfase em como Bob Dylan, ele foi capaz de certa forma, manipular o tempo cronológico ao compor essa música, de forma que a gente acha que o final é o começo e o começo é o final. A gente acha que a música vai começar de novo, quando na verdade ela tá sendo finalizada. Isso nos direciona um pouquinho mais porque a trama quer passar. Pra quem tem familiaridade com Dark, vai saber que o conceito de que o começo é o final e vice-versa já tá bem aplicado na nossa cachola. Mas como isso pode ser aplicado em uma nova série? Como isso pode ser aplicado em 1899? Será que o Prometheus é uma cópia do nosso próprio mundo com alguns ajustes, se adequando novamente a toda aquela história do mito grego de Prometeu? Esses pequenos ajustes envolvem os tripulantes desse navio serem robôs, possuírem uma inteligência artificial avançada ou algo do gênero? Pois é, gente, eu ainda batendo nesse ponto dos robôs, porque essa música, além de mostrar esse paradoxo, né, do começo ao final ao começo, ela apresenta outra característica que, cara, dá muito fundamento pra minha teoria. Prestem atenção. All Along the Watchtower, a música que toca no trailer, se tornou muito conhecida por marcar uma série televisiva chamada Battlestar Galactica. Beleza, ô Gil, o que é Battlestar Galactica e o que isso tem a ver com 1899? Senta que eu te explico. Battlestar Galactica é uma série de ficção do tipo Space Opera e prestem bem atenção na história que ela conta. Segundo a série, os humanos surgiram em um planeta distante em um passado longínquo. Com o tempo, esse planeta ele não pôde mais suportar a vida, muito menos os humanos, que se organizaram em 13 tribos para procurar outro planeta no sistema solar. Outro planeta habitável. Milhares de anos depois de estarem instalados em novas colônias, com a evolução, a tecnologia avançou muito e a inteligência artificial usada pelos humanos ganhou status de forma de vida e consciência própria, se revoltando contra os seus criadores por achar que esses não davam valor à sua existência. Os Cylons, assim chamados em português, acreditavam em apenas um deus, e os humanos em vários deuses, o que acabou gerando um conflito de culturas. Os Cylons, então, eles executaram um plano de destruição em massa que reduziu a humanidade, cerca de 30 bilhões de pessoas, a alguns poucos milhares de sobreviventes. A história tem muito mais desenvolvimento, né, mas da mesma forma do mito de Prometeu, eu não vou ficar me prolongando aqui, eu vou focar no que importa. Então, o que importa pra gente? Tribos? Bom dia! Isso explica porque tem tanta gente do elenco de países diferentes, falando línguas diferentes. Não é só pra representar a dificuldade na comunicação e também pra representar diferentes nacionalidades. É pra representar diferentes tribos. Gente, é sério, eu tô muito confiante na minha teoria, porque as coisas, elas estão se conectando, sabe? Tá fazendo sentido, uma coisa leva a outra. Ah, e um PS, tá? Uma coisa à parte, um fun fact bem interessante é que o responsável por compor
uma versão alternativa da música, a versão de All Along the Watchtower pra Battlestar Galactica, foi o Bear McCreary, que foi também responsável por compor toda a trilha sonora de Anéis de Poder. Saudades Anéis de Poder. Bom, vamos lá, o que eu tiro de tudo isso? Talvez o elemento terra, né, que tá muito presente no trailer de 1899, na verdade ele é basicamente o que rege a série inteira, que é o triângulozinho com o risco, faça referência ao barro que o Prometeu usou pra criar figuras à imagem de um deus. Também pode estar ligado a toda a questão que eu mencionei anteriormente dos elementos, da possível seita, o culto que pode estar rolando. Eu não sei se eu tô viajando muito ao achar que a gente pode ter droids ou inteligência artificial envolvida, mas analisando tudo, eu francamente acho que faz sentido. Seja pelas frases no trailer, seja pelas cenas e até mesmo a inserção da música que se tornou música referência da série de Battlestar Galactica. Por fim, vocês devem ter notado que eu não criei nada relacionado à viagem no tempo na minha teoria, que também é uma especulação que tá rolando por aí. Os criadores da série, eles já afirmaram que eles não têm interesse de criar ou reproduzir algo que eles já criaram anteriormente. Já que toda essa discussão de viagem no tempo acontece muito em Dark, eu não sei se eles iam querer repetir a mesma dinâmica. Mas isso não faz com que eu descarte a possibilidade de que essa série, 1899, tenha algum vínculo no enredo com o enredo de Dark. Sim, gente, eu acho que as séries possam sim estar interligadas. Isso porque além da produção tá bem semelhante, elementos bem semelhantes, no Instagram oficial de 1899, há 4 semanas, usaram uma foto de Dark pra soltar um tipo de enigma que, se resolvido, revelava a data de estreia da série, que é no dia 17 de novembro. Caos total. Enfim, gente, o pessoal daqui sabe que eu sou surtada com as teorias, que eu piro muito nas ideias e que na maioria das vezes eu erro, mas no final do dia eu sempre quero fundamentar tudo certinho. Todas essas teorias que eu tive agora se desencadearam de pesquisas que eu fiz, e eu pesquisei muita coisa. Eu pesquisei Inferno de Dante, eu pesquisei sobre Prometeu, eu pesquisei sobre Battlestar Galactica, e eu senti mesmo que essas coisas, esses elementos estão se conectando com tudo que foi apresentado no trailer. Então, apesar de eu ser meio surtada louca, eu juro que não é um clickbait tudo que eu entrego aqui. Eu realmente passei a madrugada inteira roteirizando e acordei muito cedo pra conseguir gravar, efetivamente editar e soltar no timing, porque eu boto muita fé nessa minha teoria, ou que pelo menos alguns elementos que eu trouxe aqui vão ser citados ou minimamente mencionados durante a série. Bom, a primeira temporada sai no dia 17 de novembro, não sei dizer se teremos outras temporadas de 1899, mas ainda tá muito cedo pra especular qualquer outra coisa que não seja o que eu especulei aqui, né? Afinal, é um trailer de 2 minutos que foi passado, a gente não tem muitas informações, mas vamos continuar juntos fazendo teorias, porque isso é o que eu mais gosto de fazer. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui com amigos que também são os loucos da teoria, ou que também estão esperando ansiosamente por 1899, porque eu juro que deu um trabalhão fazer, mas eu acho que vai valer a pena se chegar em outras pessoas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam, podem comentar também se vocês acham que eu sou louca. E vamos aguardar até dia 17 de novembro pra teorizar ainda mais, que vai ter muito assunto pra falar dessa série. Eu tenho certeza que vem aí outras temporadas pra gente ter tempo de teorizar pra caramba. É isso, pessoal, um beijinho, até os próximos vídeos.